Chegou a hora dos fatos da semana. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ficou no centro de uma polêmica durante essa semana com relação aí à Operação Lava Jato. Vamos dar uma olhada. Na semana passada, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se envolveu em mais uma polêmica da Operação Lava Jato. No início do mês, o ministro recebeu para uma reunião os advogados de uma empreiteira investigada na operação. O encontro, que foi encarado como uma tentativa de interferência política nas investigações do esquema, foi revelado por um jornal carioca. No mesmo dia, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, usou o Twitter para criticar a postura de Cardoso e pedir a sua demissão. Em uma coletiva de imprensa, o ministro se defendeu e disse ter seguido todas as recomendações legais para a realização da reunião. É sobre esse assunto e outros detalhes da Operação Lava Jato que vamos falar agora aqui no Revista da Cidade. Sempre com ele, doutor Eduardo Leite. Bom dia, meu querido. Tudo bem com você? Eu estou ótimo. Bem-vindo mais uma vez. Tudo jóia, graças a Deus. É sempre um prazer estar aqui com você. Tentando entender tudo isso que acontece, como sempre, né, doutor Eduardo? Eu vou te falar, às vezes é muito difícil você compreender, porque nós estamos sempre no olho do furacão, né? E você entender toda esse emaranhado, essa complexidade. E muitas vezes o cidadão, ele fica completamente alienado, até alienado. Justamente porque acha que é um bicho de 7 cabeças. Porque ele não consegue compreender qual é a dinâmica, né? Qual é a cronologia de tudo isso que acontece. E é importante que nós esclareça esses pontos, porque senão ficam soltos, né? E Vamos falar sobre esse desdobramento específico, que foi justamente o encontro do ministro da Justiça com os advogados da empreiteira Odebrecht, que é uma das envolvidas na Operação Lava Jato. Vamos tentar entender primeiro se esse encontro é legal ou se ele é simplesmente só imoral, como alguns políticos, algumas personalidades também encararam, inclusive o juiz Sérgio Moro, que está envolvido também, aí encabeçando toda essa operação. Ele foi encarado como uma tentativa de interferência política nas investigações da Polícia Federal, não é isso, doutor Eduardo? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, se você for analisar sobre o aspecto legal do encontro do ministro com os advogados, seja da Odebrecht, seja da UTC, não importa quais foram os advogados, isso está contemplado na lei. De fato, tem uma lei que prevê que o advogado ele pode e deve ser atendido por qualquer autoridade, desde a presidência da República até o assessorista, não importa. O que aconteceu de errado durante esse encontro, então, que foi o alvo da crítica? O grande problema é o seguinte, é o conteúdo da conversa. Né? Eu acho que o conteúdo da conversa é que dá a dinâmica, ou dá, pelo menos, os indícios do que de fato aconteceu. E qual foi o conteúdo? O que os advogados queriam com esse encontro? O que os advogados, se nós formos falar a respeito da questão da Odebrecht, que ele admitiu esse encontro, porque o segundo encontro ele não admitiu. Não, com o advogado da UTC. O advogado da UTC teria ficado no corredor, na recepção. Né, que ele estava recebendo um ex-deputado do PT, que também, por sinal, advogado, e a pessoa estava esperando para o almoço. Essa foi a alegação desse encontro. Então, ele negou o encontro do advogado da UTC, tá? Que é do Ricardo Pessoa, né? Agora, na Odebrecht, a questão que foi levada para o ministro era o vazamento dos depoimentos que eram sigilosos e que isso prejudicava as empreiteiras, prejudicava as empresas, os empresários sobretudo. Presos. Exatamente. Né? Então, o ponto crucial foi exatamente esse, ou seja, o ponto da conversa, pelo menos foi o que foi relatado pelo ministro, de que era uma reclamação, né, dos advogados de que isso poderia eventualmente criar um problema muito sério financeiro, enfim,
para as empresas como de fato está ocasionando, né? Porque as empresas estão proibidas, elas estão, de uma certa forma, elas foram rotuladas, né, de fazer parte desse esquema de corrupção. Enfim, então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, que também foi discutido, foi a questão da ida de alguns investigadores e da própria Procuradoria para a Suíça, para levantar aquela versão dada pelo ex-diretor da Petrobras, que teria recebido 23 milhões de dólares num banco da Suíça. E quem teria pago isso teria sido a UTC. Né? Ou seja, teria recebido dinheiro lá. Né? E o que acontece? Existe um tratado internacional entre o Ministério da Justiça do Brasil, o Ministério da Justiça do país em que eventualmente se envolveu, e é um tratado de reciprocidade para passar as informações justamente para debelar a questão de lavagem de dinheiro. Então, esse é o ponto. E essa advogada teria ido lá justamente para poder questionar, queria saber esse tratado, esse acerto entre o Ministério da Justiça do Brasil com o Ministério da Justiça da Suíça, se isso de fato aconteceu ou não. E o ministro, essa é a alegação do ministro, né? Que ele diz exatamente isso. Porque se não tiver esse tratado, essas provas podem ser anuladas? Porque, segundo informações, a Procuradoria da República teria se adiantado, né, junto à Procuradoria da República da Suíça... Antes de fazer esse acordo entre os países? Antes de cumprir esse tratado, que na verdade... Protocolo. É um protocolo internacional. Então, e se de fato isso aconteceu, ou seja, a Procuradoria se antecipou e não cumpriu o tratado internacional, esses documentos, né, que vieram da Suíça... Que podem ser provas importantíssimas. Que são provas importantes. Da comprovação desse dinheiro? É a comprovação do dinheiro e a remessa do dinheiro. Né, que a lavagem de dinheiro ela se configura exatamente pela remessa do dinheiro de forma ilegal. Então, essa foi a conversa, esse foi o ponto, esse foi a questão discutida. Né? Então, eu queria saber exatamente se o Ministério da Justiça teria entrado em contato lá com o Ministério da Justiça da Suíça ou não. Essa é a questão. Isso não foi esclarecido ainda se não foi, porque, de uma certa forma, há um sigilo. Vai ser investigado, vai ser apurado. Aí, o que aconteceu? Com toda essa situação que ocorreu, o próprio ministro da Justiça mandou, né, determinou que fosse instaurado um levantamento, ou seja, que fosse investigado se houve ou não vazamento de informações. Então, foi depois desse encontro que os empresários da Odebrecht desistiram do tratado da delação premiada? A questão que está sendo levantada é exatamente essa, que como eles estavam em negociação com a delação premiada, e que depois dessa conversa, depois desse fato ocorrido, noticiado pela revista Veja, enfim, eles desistiram da delação premiada ou recuaram da delação premiada, e aí levantou a hipótese de que o governo estaria interferindo diretamente na delação premiada, para que o próprio Ricardo Pessoa, que segundo a Veja é uma dinamite, né? Ou seja, quando ele colocar exatamente o que ele sabe, pode envolver gente de alto escalão, né? Inclusive a própria eleição da Dilma, porque já está declarado de que a UTC teria passado 30 milhões para a campanha da Dilma, agora a campanha recente. Então isso criaria um embaraço violento e que, obviamente, isso poderia bater lá no Congresso e um impeachment, alguma coisa nesse sentido. Informações essas que a revista Veja publicou nessa semana e que não estão confirmadas, é claro, é só uma denúncia, que é bomba pura também o que tem na revista, mas que o ministro também já está se defendendo das acusações, inclusive ameaçando processar por esse tipo de denúncia. Né? A Veja é uma revista, tradicionalmente, ela é investigativa. Ela não vai apresentar alguma coisa sem, de fato, provas concretas. Que deve haver alguma prova, é óbvio que sim, porque o jornalista não vai declarar uma situação dessa. Então, tudo isso é óbvio que nós estamos trabalhando no campo
campo da suposição e depende de investigações, depende de uma série de outros fatores. Mas o ponto principal em relação à questão do ministro é isso, ou seja, que ele poderia receber, é óbvio. O problema é que se o conteúdo da conversa era moral ou imoral, era legal ou ilegal. Então, esse é o ponto. Entendeu? E aí a gente teve o Joaquim Barbosa se manifestando através do Twitter, dizendo, inclusive, pedindo a demissão do ministro, né? E o próprio Sérgio Moro também disse da forma como os advogados fizeram essa abordagem também e não gostou nada, né? Eu acho que o Sérgio Moro, ele na verdade se baseou em função na revista Veja. Né? Ou seja, eu acho que a declaração dele foi dada em decorrência da reportagem da Veja. Acho que ele se inflamou por causa disso. Eu acho que ele sentiu... Mesmo porque o ministro não pode interferir no Poder Judiciário, né? Porque um é Poder Executivo, outro é Poder Judiciário. Então não há essa interferência. Agora, a questão política, a interferência política pode haver, isso não tem a sombra de dúvida, né? E como isso pode ser feito, nós não sabemos. Onde é que nós podemos chegar, também nós não sabemos. Agora, obviamente, o Sérgio Moro tem ferramentas para poder se defender e para defender, obviamente, o processo judicial de qualquer interferência política. Ele tem ferramentas para isso, né? É óbvio. Assim como o próprio Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, né, também, que é um organismo independente, também tem instrumentos, obviamente, constitucionais que podem defender, ferramentas que defendem, obviamente, a sua independência e a continuidade desses procedimentos sem a interferência do ministro Eduardo Cardoso. Agora, com relação ao Joaquim Barbosa, é óbvio que o Joaquim Barbosa ele não perde a oportunidade de dar uma cutucada. Claro. E ele deu uma cutucada no PT. Né? Isso é uma característica do próprio Joaquim Barbosa. Agora, o advogado ele pode e deve ser recebido por qualquer autoridade desse país. Isso não tem a sombra de dúvida. Está contemplado na lei isso. Tá certo. Vamos falar agora sobre as enchentes que acontecem em São Paulo. Engraçado, né? A gente está com chuva. Pelo menos esse mês entrou dentro da média, até um pouquinho acima, mas um pouquinho de chuva a mais já acontece enchentes em lugares que o problema já deveria ter sido resolvido. A gente vai tentar entender esse problema também. Quem vai responder pra gente por que isso acontece é o Seu Bittencourt, ele que é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental de São Paulo. Confira. As enchentes em São Paulo acontecem por diversos fatores. Pode ser por ocupação em áreas não adequadas. Pode ser porque a infraestrutura de drenagem das chuvas era boa para uma ocupação anterior, mas a cidade foi mudando e não dá mais conta. Ou pode ser também por lixo, por às vezes problema de manutenção de bueiros, né? E a questão de lixo da população, às vezes deixar o lixo solto na rua e a chuva carrega. Então são vários fatores diferentes. Para solucionar o problema das enchentes, às vezes é indispensável ter obras. Em alguns casos até remoção de casas de áreas que não são adequadas ou então obras para aumentar a capacidade dos canais ou construir o piscinão. Mas também pode ser feito pelo controle do lixo, pela manutenção dos bueiros. São coisas de dia a dia que, em muitos casos, resolvem o problema. Olha, a população pode contribuir muito controlando o seu lixo, não deixando o lixo solto na calçada, né? Colocando só nas horas da coleta, como é recomendado, não jogando lixo nos córregos. Isso num prazo curto do nosso dia a dia. Mas existem também outras coisas que podem ser feitas, que é não impermeabilizar toda a casa e até o que está se falando hoje para economia de água, aquela captação de água de chuva, ela também ajuda no controle de enchente. Serve para você ter uma fonte adicional de água para lavagem em casa e já segura a água da enchente e ajuda a cidade. A conclusão é a seguinte: causa da enchente, uma série de fatores, com toda certeza, né? Tudo isso que o nosso entrevistado Alceu acabou de dizer, de fato. Mas uma coisa que a gente também não pode descartar é a ausência total do poder público na ajuda a essas pessoas. Desde a origem, acho que a gente pode dizer, né, doutor Eduardo, afinal de contas, uma área que está urbanizada, que está com asfalto, que está com luz, que está com energia, e mesmo assim é uma área de várzea, quer dizer, primeiramente foi ocupada,
de repente, chegou o poder público ali, fez a infraestrutura que precisava, só que não é uma área que deveria estar ocupada. Quer dizer, já teve ausência desde quando essa região começou, que é justamente a Vila Itaim, também o Jardim Romano, que está carinhosamente apelidada de Vila Pantanal hoje em dia, né? Regiane, o que é uma sucessão de erros, né? O problema não é falta d'água ou... É que, na verdade, São Paulo não é uma cidade planejada. Né? É uma cidade que, na verdade, é o famoso puxadinho. Ou seja... Cresce desordenadamente. Essa questão das ocupações, né? Isso criou um problema muito sério, as ocupações irregulares, principalmente nas cabeceiras das represas, né? Isso é um problema muito sério por quê? Porque, na verdade, é a omissão do poder público, se a pessoa se instalou, é porque o poder público permitiu, né? Então, esse é um problema. E tem outras questões ainda, né, de infraestrutura, ou seja, além de permitir, ainda acaba concedendo algumas infraestruturas, mas de forma bastante, eu diria, de forma bastante superficial, ou seja, precária. Não se preocupa, o poder público não se preocupa com outras questões. São Paulo é um queijo suíço. Né? Por quê? Porque, na verdade, é uma cidade que foi transformada em galerias. Né? Córregos foram eliminados. Ou seja, a água tem que ter vazão para algum lugar. E isso é tão certo que você vê que quando chove, o que acontece em São Paulo? Praticamente enche São Paulo. Ou seja, tem alguns pontos da cidade que são são os pontos mais baixos da cidade e que são aqueles que recebem e que, obviamente, sofrem muito mais. Essa questão do próprio Pantanal, né, do Itaim, essa região que está alagada faz uma semana, não é uma ocupação irregular. Lá eles pagam IPTU. Então, ali foi falta de quê? Falta de infraestrutura, ou seja, é um bairro abaixo, ele fica abaixo do leito do rio. Ou seja, quando o rio transborda, o que acontece? A água vai para o... E não tem como, na verdade, voltar, devolver essa água. Não é só água de chuva, é uma água suja, é água de esgoto. Quer dizer, a população está ali suscetível a tantos problemas recorrentes de estudo. E agora você vê, eles estão dando agora uma solução, né? Ou seja, não é uma solução, eu diria, a curto prazo, mas a médio e longo prazo, que é justamente a construção de diques, né? Nessa região, e quando houver aí o problema da enchente, imediatamente eles têm como devolver essa água para o rio, né? Mas não é só isso, eu acho que, na verdade, você tem que dar uma estrutura exatamente no local, porque, primeiro, para você fazer toda essa infraestrutura, você tem que remover as 300 e poucas famílias daquela região. E nós temos um problema muito sério no Brasil, que é justamente a briga entre os próprios órgãos. Governo e prefeitura. Prefeitura que empurra para o Estado que empurra para a prefeitura, e, na verdade, quem sofre é aquele que mora ali. Então, eu acho que esse é o problema, ou seja, não há uma convergência em relação ao problema, há uma divergência o tempo todo em relação ao problema. E o que isso, obviamente, quem paga a conta é o contribuinte. Por quê? Porque, na verdade, são obras que são feitas e obras que não são politicamente corretas, né? Ou seja, há uma série de erros no projeto das obras e, sobretudo, a falta de fiscalização do poder público. Isso eu acho que é o maior problema. O próprio engenheiro estava comentando a respeito da questão do lixo. Você vê, algo muito básico, né? Simples a questão do lixo. E mesmo assim, o próprio poder público não consegue organizar nem a questão da coleta de lixo, né? E é uma judiação se a gente parar para pensar no sofrimento dessas pessoas que em 2009 passaram pelo mesmo problema, quer dizer, Vila Romano ficou por meses debaixo d'água em 2009. Olha quanto tempo já se passou, a gente está em 2015 e esse problema volta a acontecer na mesma região, quer dizer, as pessoas tiveram que comprar tudo de novo, tiveram que fazer suas casas novamente, né? E aí, de repente, vem mais uma chuva que não foi tão significativa e enche de novo o mesmo lugar. Você tem bairros que a enchente está acontecendo e ele abre a torneira e não tem água. Não tem água na torneira. Né? Então, é uma ironia, né, isso. Né? Então, realmente, eu acho que o que precisa fazer é uma reengenharia, reestruturar, repensar, né? Eu acho que a cidade, eu acho que tem muita gente na cidade. Quer dizer que a gente faz uma cidade completamente errada, aí depois a gente tem que pedir para São Pedro
Pedro tem um GPS. São Pedro, o negócio é o seguinte, tem que chover só lá na região das represas, só lá no Cantareira, só lá no Alto Tietê, nesses lugares. Lá na Vila Romano, não, por favor. Que loucura, Você quer ver um projeto que foi abandonado para finalizar? Os piscinões, que eram uma forma de captação de água até para tratamento e reuso, poderia ser, e sobretudo para contenção das enchentes. Eles foram simplesmente abandonados, esses projetos. Eu não vejo mais piscinão há muito tempo, há mais de uma década que você não faz piscinões em São Paulo. A gente vai continuar de olho, sem dúvida nenhuma. Quero agradecer muito a sua presença hoje no Revista da Cidade, viu, doutor Eduardo? Terça-feira estaremos juntos novamente, né? Estaremos juntos. Com certeza. E olha, para continuar fazendo contato ao longo da semana, lá no Facebook, facebook.com/500 melhores júris, tá bom? Obrigada, meu querido. Um beijo pra você. Uma ótima semana, muito obrigada semana mesmo, mais uma vez. Ótimo, começo de ano, né? Porque agora começou, né? Começou ontem. Feliz ano novo. Feliz ano novo.